Participe do evento enviando os seus comentários, as suas perguntas. Se for possível, nós vamos transmiti-los aos nossos mediadores, painelistas durante o evento, ou, caso contrário, eles vão responder após o evento, mas é muito importante a sua participação. Você também que nos acompanha presencialmente aqui no auditório do Museu Nacional, pode contribuir escrevendo no chat os seus comentários e as suas perguntas. E agora vamos para o nosso próximo painel sobre cidadania e desenvolvimento social, e eu convido ao palco a senhora Mara Abraão e o senhor Paulo Foina, líder e membro do eixo de sustentabilidade, inovação e tecnologia do CODESE DF. E como debatedores, convidamos a senhora Marília Marreco Cerqueira, secretária executiva da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal, e o senhor Leonardo Souza de Freitas, coordenador-geral de Ambientes Inovadores e Startups do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Bruno Melo, jornalista da Rádio CBN Brasília, será o mediador do próximo painel. Tudo certo, gente? Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês hoje para debater um assunto tão importante e aproveitar para parabenizar todo o CODESE, os integrantes desse conselho, e por colocar esses assuntos hoje aqui para a gente debater, aproveitando também para mandar um alô para todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais. Eu sou o Bruno Melo, apresentador do CBN Brasília, da Rádio CBN. Tenho o enorme prazer de estar aqui hoje com os nossos convidados. E nesse primeiro painel que eu vou discutir, depois terei outro, sobre sustentabilidade, inovação e tecnologia. São assuntos que eu acho que a gente pode aqui buscar, inclusive, convergências, né, entre esses temas, para tentar pensar também em soluções. Bem, eu gostaria de passar a palavra para a apresentadora do eixo. Mara, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. É muito gratificante estar aqui representando um eixo tão importante, com temas de extrema relevância para a nossa cidade, e estamos abertos aqui para receber propostas que venham complementar, né, o nosso trabalho. Então, passa a apresentação para mim. Como é que a gente passa a apresentação aqui? Eu tinha colocado embaixo do telefone. Bom, nós iniciamos a nossa apresentação inspirados na nossa visão de futuro, que é ver o DF ser reconhecido como uma metrópole conectada, digitalmente transformada, sustentável e inovadora. A inspiração dessa visão vem da ODS 11, que trata das cidades e comunidades sustentáveis. E eu acho que, né, a oportunidade de ter dois temas tão relevantes dentro de um único eixo vai nos permitir tratar as propostas de uma forma bastante inovadora. Foi, não? Foi, não? Como estratégia de futuro, né, nós trouxemos para esse painel 10 propostas. 3 grandes temas em sustentabilidade, 3 em tecnologia e 4 em inovação, para iniciar esse debate. Então, a nossa primeira proposta é a preocupação em reduzir o impacto ambiental negativo per capita com a adoção do GHG, um protocolo, que é uma ferramenta que vai permitir quantificar e gerenciar as emissões de gases do efeito estufa. Eu sei pela Marília que a SEMA já concluiu o relatório do GE. Então, eu acho que essa proposta, Marília, ela vem complementar, vem, né, incentivar e alavancar as próximas iniciativas da SEMA. Eu vou passar a segunda e a terceira, e aí a gente já faz uma abordagem mais completa. A segunda preocupação que o CODESE tem é com relação à coleta coletiva, que interfere, né, diretamente, inclusive, na qualidade
do nosso clima. Então, a nossa proposta seria melhorar a gestão da coleta seletiva e da reciclagem. Inclusive, agora fazendo uma ampliação, né, dessa conscientização de ambos os temas, da coleta seletiva e da reciclagem, que a gente identifica inúmeras oportunidades de geração de renda e emprego aqui no DF. E, por último, um sonho antigo, né, do CODESE é implementar o IPTU verde, porque ele, como política para casas, edifícios e residências que adotem tecnologias verdes. Eu acho que essa proposta é uma proposta muito viável, muito rápida de ser implementada e, com certeza, ela vai trazer resultados imediatos para o DF. E eu acho que não precisaríamos nem esperar, né, o novo governador assumir. Eu acho que é um pleito que a gente pode trabalhar nele desde agora, fortemente, para transformar isso em realidade. E a gente substitui essa proposta por muitas outras que estão aí na espera. Mas a nossa intenção foi priorizar pelo menos 3 grandes iniciativas que merecem o empenho e a dedicação de todos nós. Na sequência, eu vou apresentar já também as nossas demandas para a área de tecnologia e inovação, porque eu acho que, com a presença da Marília Marreco, nossa secretária executiva da SEMA, e do Leonardo de Freitas, coordenador-geral de ambientes inovadores do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós podemos debater, inclusive, a inter-relação, né, de como a tecnologia e a inovação podem alavancar as questões sustentáveis aqui no DF. Bem, boa tarde a todos. Eu vou tocar essa parte. Primeiro, nossas estratégias, só um comentário. Todos os problemas que nós temos de sustentabilidade, de meio ambiente, etc., são provocados pela tecnologia, né, que também trouxe longevidade para o povo, etc. A gente tem, e esses problemas vão ser resolvidos com tecnologia. Então, nós estamos aí, as duas cadeiras aí sendo discutidas juntas. A primeira estratégia nossa é incentivar a formação de mão de obra. Nós temos hoje, na área de tecnologia, principalmente tecnologia de informação, um déficit que aumenta 40 mil vagas por ano. Quer dizer, a cada ano, a universidade não consegue atender o mercado em 40 mil profissionais. E isso está aumentando no mundo inteiro, então nós temos aí uma demanda brutal por formação de mão de obra qualificada. Outra demanda nossa vocês já viram quantos aplicativos vocês têm que baixar para conversar com o GDF? Só o Detran tem 4. E aí vai, né? Você não vai ter memória no teu celular para colocar todos os aplicativos. Eu precisaria ter um canal único em que eu ligasse aquele único aplicativo ser carregado e, com ele, eu conseguisse acessar todo o serviço do governo e não acessar o microserviço, mas o serviço que eu quero. Eu quero abrir uma empresa, dali eu tenho tudo no único local para abrir uma empresa. E não ter que descobrir que eu tenho que falar com o bombeiro, com a Anvisa, com sei lá quem mais. Então, essa é uma outra solução tecnológica para um problema de cidadão, né? A outra de novo, não tem nada a ver com a gente, né, do ponto de vista, não tem nada a ver com tecnologia e sustentabilidade, mas é um exemplo de como que a tecnologia pode ajudar a vida do cidadão e do próprio governo. Implementar um prontuário eletrônico. Todos os hospitais que você vai, todas as clínicas têm prontuários, eles não conversam entre si. O governo não sabe quais são as doenças que eu tenho, não sabe quais são os exames que eu fiz, não consegue, daí, identificar o início de uma pandemia ou de uma epidemia local, de uma endemia qualquer, ou saber aonde colocar determinados postos de saúde, determinadas especialidades, porque simplesmente ele não sabe. O meu plano de saúde sabe mais de mim do que o governo, da cidade que eu moro. Olha que loucura! Né? Como é que você faz política pública de saúde sem saber isso, sem informação? Aliás, é um comentário, uma observação que eu faço quando alguém me fala sobre cidade inteligente, eu falo, não adianta ter cidade inteligente com governo burro. Né? Cidade inteligente gera informações para o governo tomar decisão. Se ele não usa informação, não sabe usar, não adianta nada. Eu vou encher a cidade de sensores que não vão adiantar para nada. Agora sobre inovação, que é uma área que me tem um carinho especial,
Né? A Fundação Amparo à Pesquisa, que é a principal fomentadora de ações de inovação como fomento aqui de Brasília, ela tinha um orçamento de 2%, foi cortado para 0,5% em governos passados. Brigamos muito, conseguimos que ela fosse recuperar esses 2%, 0,5% ao ano, e o ano passado, com uma ação do governo, mostrou que a lei que restabeleceu os 2% era ilegal, porque tem um vício de origem, e voltou para 0,5%. Quer dizer, nós somos a única unidade da federação que destina só 0,5% do seu orçamento para pesquisa e desenvolvimento. Todos os outros gastam 2%. Então, a gente tem que brigar para recuperar esse valor. A alegação de que a gente não gasta nem o que já tem, né, os poucos que já tem, é porque simplesmente não tem. A gente desiste de fazer pesquisa aqui. Um outro item importante, que também tem a ver com orçamento, nós temos um fundo de ciência e tecnologia que foi regulamentado, que quando chega no final do ano, o saldo do fundo volta para o orçamento. Meu Deus do céu, isso não é fundo, isso é orçamento. Fundo o dinheiro continua. Como é que eu faço pesquisa séria, que são pesquisas de longo prazo, sem ter certeza que eu vou ter dinheiro para continuar o ano que vem? Então, nossas pesquisas, tanto de ciência quanto de tecnologia, são pesquisas de voo de galinha. A gente faz uma pesquisa que dure 1 ano no máximo, porque eu sei que eu tenho dinheiro esse ano. O ano que vem eu já não sei se eu tenho. Então, nós precisamos que o fundo, é uma lei, né, do GDF, que obriga que todos os saldos dos fundos voltem para o tesouro do GDF. Né, inclusive meio ambiente, fundo de meio ambiente, todos elas. Que é um absurdo. Né? Eu preciso de ações de longo prazo, e para isso eu tenho que ter segurança orçamentária, eu tenho que ter dinheiro para fazer isso, saber que eu vou contar com dinheiro. As pesquisas importantes demoram bastante tempo. E, por fim, a gente gostaria, na verdade, final, tem mais uma ainda, que o GDF, né, através da FAP, definisse as suas prioridades. Nós não temos muito dinheiro. Se a gente quiser investir em tudo, a gente vai gastar pouco dinheiro em cada coisa e não vai sair resultado nenhum. É importante que o GDF defina quais são as prioridades de Estado, de preferência, e não de governo, de longo prazo, e fala, olha, eu quero botar nisso. Eu quero ser GDF, o principal desenvolvedor de soluções para a menopausa de mariposa, seja o que for. Então, é isso que eu vou colocar dinheiro, até que isso se alcance, por tempo que seja necessário. E, por fim, nós temos aí uma modalidade de contratação extremamente interessante, que é a encomenda tecnológica, que permite o governo contratar com riscos. Ele não tem certeza do que vai acontecer, e ele contrata. A inovação a gente nunca tem, então contratar coisas inovadoras significa correr risco. E o governo, usando os mecanismos tradicionais, contrata só aquilo que ele tem certeza. Então, o gestor público tem que especificar com tanto detalhe o que ele vai comprar, que ele só compra coisa velha. Ele só compra coisa obsoleta, porque ele conhece. A coisa nova ele não conhece. E daí ele não conta. Coisa que ele não conhece, ele poderia contratar através dessa modalidade que está prevista agora na reforma que foi feita da Lei de Licitações, que é a encomenda tecnológica. Bem, acabei meu tempo aí. Eu acho que está fechado aqui. Oi. Bem, eu acho que só desses itens listados já dá um programa de governo, né? Se a gente for tratar de cada um deles, precisaríamos de mais de uma tarde aqui para ficar conversando. Mas eu queria colocar nossos debatedores para conversar sobre isso, colocando uma situação prática de que a gente recebe muito no dia a dia, como apresentador no programa, ao ouvir a população. Por exemplo, a questão da coleta seletiva aqui no Distrito Federal, que é inegável, vem avançando nos últimos anos. Há claras tentativas de se fazer algo realmente palatável para a população, mas ainda é muito difícil para a população conseguir entender como funciona essa coleta. De que forma a tecnologia poderia ajudar a fazer esse link e, por exemplo, no caso da coleta seletiva, tornar essas informações mais acessíveis? Secretária, por favor. Boa tarde, acho que já estamos na boa tarde, né? Boa tarde a todos. Como a Mara colocou, eu sou Marília Marreco Cerqueira, estou trabalhando atualmente na Secretaria de Meio Ambiente aqui do Distrito Federal, sou profissional da área de meio ambiente do governo federal, sou aposentada do IBAMA, trabalhei muito tempo no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, e estou aqui realmente como cidadã, né? Moro em Brasília desde 1960, cheguei aqui na inauguração, meu pai era do Banco do Brasil, né? Então eu realmente luto por Brasília para que a gente tenha melhores condições de vida aqui, né?
fiz a minha carreira aqui, construí a minha família aqui, já tenho netos, né? Então a gente está sempre pensando no que é melhor para a cidade, no que é melhor para a gente, como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida aqui no Distrito Federal que nós queremos, né? Eu trabalhei muito na época, na transição do governo, junto com o CODESE, né? A Mara, inclusive, foi a minha parceira aqui nas questões de prioridades na área de meio ambiente, né? E quando eu conversei com a Mara antes do evento aqui, eu vou chegar lá nos resíduos, né? Vou falar rapidinho aqui. Eu achei a parte de sustentabilidade muito pouco abordada, né? Porque sustentabilidade aqui no Distrito Federal passa por todos aqueles eixos que já foram ditos anteriormente, né? Eu estava acompanhando pelo YouTube, enquanto eu estava vindo para cá, vi o pessoal falando sobre a questão aqui fundiária, né? Inclusive foi a minha ex-colega de governo, né? Que abordou aqui a questão fundiária. Eu acho que essa questão de ocupação de área, de grilagem, de invasão de área pública no Distrito Federal é crítico, e é uma coisa crítica que tem a ver não só com a questão fundiária, mas perpassa todos os eixos, né? A questão de meio ambiente, gente, ocupação de áreas que não podem ser ocupadas, tem relação direta com a qualidade de vida, porque isso diminui a permeabilidade, né? Isso aumenta as áreas, diminui as áreas verdes. Então, tudo isso traz um problema seríssimo aqui, que é a nossa questão de segurança hídrica. Eu acho que um dos problemas prioritários que a gente tem que tratar aqui em Brasília, tivemos aquela crise em 2017, estamos num período aí, né, de recuperação, mas não quer dizer que a coisa não continue, não seja crítica e não tende a piorar. Então, essa questão de segurança hídrica aqui tem que ser muito bem vista, né? Acompanhei aqui o debate da parte de economia, que falou bem de transporte, né? E quando a gente for falar de clima aqui e for falar da questão de emissões, o nosso principal setor emissor no Distrito Federal é o setor de transporte. Ele se encaixa, em termos das Nações Unidas, no setor de energia, mas é o setor de queima de combustíveis fósseis, ou seja, é o nosso transporte rodoviário, né, que é o nosso principal emissor, responde por mais de metade das emissões no Distrito Federal. Então, se a gente não conseguir mudar a matriz energética aqui e não trabalhar com a questão de transporte, eu adorei o que a Maria Rosa aqui falou da questão do VLT, está tudo isso nas nossas propostas, se a gente não avançar nesse sentido, nós vamos continuar emitindo no Distrito Federal. Né? O setor nosso de processos industriais emite muito pouco. Nós temos aqui 3, 4 cimenteiras trabalhando no Distrito Federal, que são os nossos principais emissores, mas que respondem por 8% das emissões. Né? Secretária, o tempo. Ai, meu Deus do céu. E, não, acabei falando só para a gente responder aquela questão, isso, rapidamente. Reciclagem, gente, a questão de reciclagem e coleta seletiva. Eu não tenho como fazer reciclagem se eu não tiver a coleta seletiva. E, para eu ter a coleta seletiva, eu preciso da conscientização de cada cidadão do Distrito Federal, que ele separe na sua residência o lixo orgânico do lixo seco. Né? O SLU está lançando agora, vai fazer um investimento de mais de 17 milhões numa chamada, justamente ampliando a coleta seletiva no Distrito Federal. Né? Na SEMA, nós trabalhamos também, desenvolvemos um complexo na estrutural, que talvez vocês conheçam, que é o Centro de Triagem e Comercialização, né, relacionado à questão de coleta seletiva. Ele está sendo trabalhado com cooperativas de catadores, né, e, com isso, nós conseguimos dobrar o quantitativo de material reciclado no Distrito Federal de 2020 para 2021. Nós dobramos o que é feito hoje em dia em termos de reciclagem com a construção desse complexo. E a gente podendo investir em outros complexos, né, o complexo ele não chegou a 100% da possibilidade que ele tem, porque ainda está em fase de implantação, a gente está finalizando esse ano, são recursos de financiamento do BNDES, junto com recursos do próprio GDF, e quando a gente chegar em 100% da capacidade, nós vamos chegar a quase que 50% de reciclagem no Distrito Federal. Leonardo, eu vou deixar contigo a parte de falar um pouco para a gente de que forma você vê a tecnologia ajudando nessa parte da sustentabilidade, pegando talvez esse exemplo prático que eu dei da coleta seletiva. Bom, boa tarde, Bruno, meus colegas de mesa, todos aqui presentes que estão nos acompanhando pela internet. Existem uma série de condicionantes para a gente favorecer que a inovação surja. Eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente alguns em que a gente atua. Primeiro, como o colega falou, formação de mão de obra. A gente precisa ter pessoas mais bem treinadas para resolver problemas. Eu queria compartilhar com vocês uma iniciativa nossa, que é o MCTI Futuro, que a gente oferece 70 mil vagas em cursos de tecnologia gratuitos pelo Brasil.
Então, o primeiro desafio é a gente conectar as nossas fontes de densidade tecnológica, que são as universidades, né, que é nas universidades em que a gente resolve problemas complexos da sociedade, do setor produtivo, com, de fato, o nosso ecossistema. Então, esse é um desafio que se põe. No Estado brasileiro, a gente tem o programa Centelha, que faz isso, né? Inclusive, o DF é participante do programa, acabou de ter uma chamada lançada, que é para que empreendedores que tenham uma ideia no papel transformem essa ideia em um modelo de negócios que seja replicável e escalável. A gente precisa também oferecer estrutura para que essas empresas, né, que estão nascendo, que possam alcançar mercado, que possam desenvolver seus modelos de negócios. A gente tem um programa que chama Conecta Startup Brasil, em que a gente pega essas equipes empreendedoras, associa a instituições de ciência e tecnologia, associa a empresas do setor produtivo, para que a gente ajude essas ideias a resolverem problemas do mercado. Outro elemento muito importante, a diversidade. A gente tem provado cientificamente de que equipes mais diversas têm mais performance em resolver problemas. Então, especificamente, a gente precisa trazer mais mulheres para as nossas equipes empreendedoras, para as nossas startups. Nesse sentido, a gente tem um programa que chama Mulheres Inovadoras, que é tocado pela FINEP, que busca trazer mais mulheres para o nosso ecossistema empreendedor de base tecnológica. E, por último, os gestores públicos e as empresas precisam conhecer os instrumentos que o Estado brasileiro tem para favorecer a inovação. Você citou um instrumento regional de incentivo, existem vários federais, né? O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação traz o bônus tecnológico, a encomenda tecnológica, o Marco Legal de Startups, que foi promulgado agora em junho, traz o contrato público de solução inovadora, em que qualquer órgão público de qualquer esfera pode contratar startups para resolverem desafios da administração pública, e aí entra a coleta seletiva, o sandbox regulatório, em que o legislador pode abrir mão de certas condicionantes para favorecer a inovação. E, por último, a sustentabilidade ela precisa estar presente nos editais públicos. Nesse sentido, eu sou membro da N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Negócios de Impacto, e a gente tem observado que, cada vez mais, o critério de sustentabilidade, ou seja, startups que têm impacto social ou ambiental, têm que ser privilegiadas no recebimento de recursos públicos dos órgãos de fomento. Secretária, você vê condições hoje do Distrito Federal assumir protagonismo no que diz respeito à sustentabilidade no país, e assim como o Brasil também, perante o mundo, é visto como um ator importante quando a gente fala de meio ambiente, o Distrito Federal, no nosso contexto nacional, tem condições de assumir esse protagonismo? Tem sim, e já estamos assumindo. Na parte de clima, por exemplo, o Distrito Federal recebeu, o ano passado, um dos prêmios mundiais que foram conferidos, justamente pelo esforço que foi feito em relação à questão do inventário que foi realizado. Nós já temos um plano de mitigação, né, de redução de emissões de GE, de gás de efeito estufa, um plano de adaptação também, publicado no site da SEMA. Em relação ao protocolo, Mara, o GHG é um protocolo bem interessante, mas ele é corporativo, ele é desenvolvido para as empresas, né? Nós adotamos, no caso da Secretaria, a metodologia das Nações Unidas, que é a metodologia oficial, que, inclusive, o Brasil, a MCTI, utiliza para reportar, né, às Nações Unidas os resultados de emissões. Então, nós já desenvolvemos aqui no Distrito Federal um sistema de monitoramento, verificação e reporte, que a gente vai, inclusive, disponibilizar esse material para o setor privado aqui, né? A gente tem uma Câmara Técnica de Clima no CONAN, a FIBRA participa, a FAP participa, etc. E a gente vai disponibilizar esse material para que o setor possa reportar as suas emissões dentro dessa metodologia que, vamos dizer assim, que é oficial das Nações Unidas, né? Em relação à questão de reciclagem, eu acho que, com esses esforços que estão sendo feitos, a gente tem condição de assumir liderança, né? No caso de áreas protegidas, o Distrito Federal é uma das unidades da federação que tem o maior percentual de áreas protegidas, né? Eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande, que é o nosso espaço territorial, né?
apesar das dificuldades que a gente tem, mas eu acho que a gente tem essa vantagem, a gente tem uma conscientização aqui da população do Distrito Federal em relação às questões ambientais, a gente tem a proximidade com o governo federal, né, foi dito aqui numa das mesas, a Embrapa está aqui do nosso lado para desenvolver pesquisa para o setor agropecuário, a gente tem uma agricultura aqui diferenciada no Distrito Federal, né, uma agricultura familiar de peso, né, eu acho que a gente tem todas as condições de assumir essa liderança, né, e a gente conta justamente com essas propostas que vêm da própria sociedade para que a gente possa ir avançando nesse caminho. Leonardo? O DF tem que ter um papel protagonista, faz todo sentido, né, pela proximidade com o governo federal, por ser o centro pensante do país na área de sustentabilidade. E eu reforço, essas condicionantes que eu citei são estruturais, são fundamentais para que a inovação surja. Não adianta a gente querer fazer inovação de forma pontual. A gente tem que criar a estrutura, trazendo academia, trazendo diversidade, se conectando com a sociedade de fato para que a inovação surja. Posso citar um exemplo, Bruno, de uma startup nossa, que é do Mulheres Inovadoras, que é a IQX. Um grande problema de resíduos é o plástico, né? Plástico que não se dissolve porque é uma composição que, enfim, ele demora 500 anos para se dissolver. Essa startup desenvolveu um aditivo em que você coloca lá 0,1, alguma coisa assim, desse aditivo nas embalagens, e as embalagens, então, viram biodegradáveis. Então, é o tipo de inovação que só surge se a gente tiver todos os atores públicos e privados juntos em prol dessas inovações. É muito interessante porque a gente tem todas essas condições, até pela proximidade com o governo federal, né, de disputar esse protagonismo. Eu acho que é algo que a gente precisa lutar cada vez mais daqui para frente. Como ainda tem um tempinho para a gente se alongar nesse tema, por favor. Deixa eu colocar uma colher. O Leonardo lembrou bem, a tecnologia pode ajudar muita coisa. Se nós temos um problema de separação de lixo que não é feito, e isso é uma mudança cultural que vai demorar décadas para a gente conseguir realizar, de repente a gente tem que usar tecnologia para separar o lixo depois que o lixo já foi juntado, né? Lá no ciclo, na estação de reciclagem. Então, a gente tem que buscar tecnologia. O que precisa... Ou tem o IPTU verde, né? A gente sabe que quando a gente tem um diferencial de incentivo econômico, né, as coisas acontecem muito mais rápido. Então, a questão da gente ter, vamos dizer assim, algum instrumento econômico que incentive esse tipo de comportamento, eu acho que é um fator motivador. Mexeu no bolso, mexeu em tudo. Eu quero dar um exemplo. Quando eu falei que não adianta ter cidade inteligente com governo burro, né, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem, que nem é de governo, mas mostra o quanto que a transformação digital, que é a palavra mágica, né, do momento, que é você colocar as empresas usando de forma intensiva a internet, né? Eu fui pedir uma transferência de titularidade de uma casa que a gente alugou, na Neo Energia, que é uma empresa privada, hein? Não é mais sério. Aí eu fui pela internet, né? Eu sou um cara de tecnologia, né? Fui pela internet. E aí tem lá todo formulário, etc. Acabei, fechei, aí me dá um aviso que o meu pedido vai ser julgado, que dentro de 5 dias eu vou ter resposta. 5 dias para transferir a tecnologia, a titularidade, para poder ligar a conta, que eu não podia ligar. Aí eu peguei o telefone, olha, voltei para o tempo do telefone, liguei para o saque. Eu escuto, 5 dias, cara, eu tenho que mudar, a geladeira está desligada. Não, faz o seguinte, só vai na hora que, ao vivo, pessoalmente, faz na mesma hora. É o único serviço do planeta que eu acredito que tem, em que pela internet demora mais do que fazer ao vivo. Quer dizer, a ideia da internet, que é tirar pessoas, né, desocupar, fazer a coisa mais rápida, esqueceu. Quer dizer, veja que não adianta a gente ter tecnologia quando você não tem gestão associada a ela. E você deu o exemplo, logo no começo, da deficiência de interface do governo do Distrito Federal, das gestões em geral, com o cidadão. A gente percebeu muito isso recentemente com a vacinação contra a Covid, que a gente teve que se desdobrar para divulgar as informações e faltava, muitas vezes, um aplicativo, um local que a pessoa pudesse ir em apenas um lugar para saber onde tomar a vacina. Então, só para a gente dar um exemplo assim, bem simples de uma coisa que eu acho que, no que diz respeito à tecnologia e inovação, é algo que o governo precisa buscar, né? Bruno, se você me permite, esse é o caminho. Portal único, né? O governo federal já enxergou isso faz tempo e a gente tem que caminhar para isso mesmo, facilitar a vida do cidadão, concentrar tudo em um lugar só. Se você me permite uma última mensagem, existe um portal único
das oportunidades federais de apoio às empresas startups, que é o portal Startup Point. Então, quem está nos assistindo que quiser conhecer, é gov.br/startups. Lá estão 36 iniciativas, a gente está ampliando, de apoio a essas empresas que estão nascendo e que vão resolver os nossos problemas, inclusive de sustentabilidade. Olha só, nosso debate aqui, nosso painel já está se caminhando para o final. Poxa, colocaram sustentabilidade, inovação e tecnologia, né, no mesmo tema para a gente. Com 30 minutos tinham que dobrar esse tempo, hein, presidente? É pouco. Eu queria deixar o espaço aqui para as considerações finais. Secretária, muito obrigado pela participação. Por favor. Obrigada. Eu estou aqui fazendo força aqui nas palavras. Quando eu falei com a Mara, ela 30 minutos, eu falei, gente, 3 minutos, não consigo nem começar a falar. Só recurso hídrico já é meia hora, mais resíduo, mais clima, né? Mas realmente aqui elogiar aqui a iniciativa, né? Colocar que a SEMA está à disposição para apoiar no que vocês precisarem, né? Essas informações todas que eu falei estão no nosso site lá, né? Fácil de acessar e espero que não tenha o mesmo problema que você teve lá com a Neo Energia, né, de acesso, mas e qualquer coisa estamos à disposição aí, né, para o Distrito Federal que nós queremos e precisamos. Bom, queria agradecer pelo convite. Eu tenho a convicção de que a ciência, a tecnologia e a inovação é que vão resolver os problemas brasileiros daqui para frente, né? É que vão fazer do nosso país uma economia desenvolvida, é que vão nos recuperar da Covid. A gente só vai poder crescer de novo investindo em ciência, investindo em tecnologia, investindo em inovação. O governo, como eu espero que eu possa ter suscitado as ferramentas que a gente oferece para o DF, para a resolução desses problemas, e nos deixa à disposição para colaborar, sempre que possível, em políticas públicas, em eventos. Somos parceiros e devemos ser mais próximos ainda. Muito obrigado. Com certeza. Eu queria agradecer muito a presença da Marília, grande parceira do CODESE desde a gestão anterior, né? A gente sempre fez um trabalho juntas e eu confio demais no apoio que a SEMA pode dar para todas as iniciativas que sejam demandadas pela população. E a gente, esse ano, vai fazer um trabalho mais próximo ainda, Marília. Obrigada. Agradecer ao Leonardo também, né? Foi muito importante a presença. Eu acho que traz uma visão, traz oportunidades que a gente, enquanto, né, população do DF, muitas vezes não está enxergando, né, e não está aproveitando a proximidade que nós temos, né, de ter o Ministério e ter acesso às mentes brilhantes que estão lá. E dizer que foi um grande desafio, né? O nosso painel é um painel complexo, né? Nós fizemos questão aqui, eu e o Foina, até de ser bem rápidos na apresentação das propostas, para que sobrasse mais tempo para os nossos convidados poder fazer essa explanação, que já anotei aqui um monte de coisa, já vamos começar o trabalho na segunda-feira, porque temos muito que fazer para o DF que a gente quer. Lembrando que nós temos uma grande apoiadora na SEMA com relação à questão do nosso IPTU verde. Então, né, presidente, vamos trabalhar urgente nisso. Quem sabe a gente consegue dar isso de presente para a população antes mesmo das eleições, né? Que o nosso governador nos deixe isso como um presente. Obrigada. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, continuem conosco, daqui a pouquinho teremos mais um painel. Boa tarde. Concluímos, então, o painel Sustentabilidade, Inovação e Tecnologia. Muito obrigada a todos os participantes. Aproveito para registrar a presença da presidente da Ama Brasília, Aliança das Mulheres que Amam Brasília, a senhora Cosete Ramos. E, a seguir, nosso próximo painel de debates com o tema Cidadania e Desenvolvimento Social.
Foi um ano de muitos desafios e nessas horas a gente se surpreende com nossa própria força para seguir em frente. O BRB se firmou como um banco cada vez mais presente e humano, que cresce nacionalmente, mas sem nunca esquecer suas raízes. Queremos um ano novo cheio de boas surpresas e para isso, conte com um banco eficiente, competitivo, completo, que nunca para de inovar por você. Surpreenda-se ainda mais com o BRB em 2022. Lembram de mim? Eu sou o Terrinha. Eu cresci. As oportunidades da TerraCap também. Você tem que aproveitar. Não perca as super vantagens que a TerraCap oferece para regularizar o seu imóvel. E o investimento que você faz para regularizar sua propriedade, a TerraCap devolve em urbanização e infraestrutura. É imóvel legal, tranquilidade para você dormir em paz e segurança jurídica para o seu negócio e para a sua vida. Aproveite a venda direta e regularize já. Eu volto, trazendo mais notícias boas. A TerraCap investe em você. O que é o futuro para você? Para nós, a resposta está nas pessoas. Como será a vida delas daqui a 10, 20, 30 anos? Como nos preparar para todas as mudanças que elas precisam? É isso que impulsiona a Brasal a pensar o novo todos os dias. Representando grandes marcas, atuando em 3 estados do Brasil. Nos desafiamos a ser a melhor versão de nós mesmos, superando nosso próprio limite, evoluindo em nossos resultados. É exatamente isso que nos torna Brasal. Somos movidos pelo que acreditamos. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa marca. Brasal. Confiança gera resultado.